Olá, queridos irmãos, que bom que chegamos ao nosso horário de meditação na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Na oração que o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou ali do Pai Nosso, um dos pedidos que ele orientou que fosse feito ali é que venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Esse pedido, naturalmente, que o Senhor, ele orientou que fizéssemos em nossas orações diárias, é na realidade uma oração que o mundo inteiro, o mundo cristão, conhece e sempre se prostra e ora. Mas nem sempre nós temos aquela possibilidade de analisar o significado deste pedido e por que o Senhor, ele orientou que nós pedíssemos que venha a nós o teu reino. Ele, na sua onisciência divina, que conhece o fim desde o princípio, ele sabia que um dia este planeta iria chegar numa situação que seria impossível a vida no planeta Terra. Os homens eles chegariam a um patamar tão elevado de brutalidade, de licenciosidade, de pecado, que o amor iria desaparecer do coração de quase todos, né? E quando este amor esfria, não existe respeito, não existe reconhecimento. Pelo contrário, o que você puder tirar do outro, isto você tira. E é justamente isso que nós observamos hoje no quadro, não apenas de uma família, de uma sociedade, mas nas nações da terra. É mais quem quer tirar vantagem do outro, é mais quem quer usufruir lucros, é mais que faz uma coisa, mas pensando no retorno. Fora isto, o homem vai se corrompendo tanto em seu coração que os valores humanos vão desaparecendo. A violência, a criminalidade, o desamor, enfim, chega a um ponto tão cruel da história que fica praticamente impossibilitado da vida no planeta. Então nós observamos que o mundo ficaria realmente numa situação difícil neste planeta. Não há mais possibilidade alguma de o ser humano ele ter qualquer ingerência aqui no planeta Terra. Isso faz com que a vida ela perca o seu significado, perca os seus atrativos, ela perca o seu objetivo principal, que é justamente a vida em sociedade, a vida em família, porque o mundo ele jaz do maligno. Satanás tem implantado o seu reino na terra e ele tem os seus assessores em tudo quanto é lugar que procuram, na realidade, a destruição do ser humano. Venha a nós o teu reino. E quando nós observamos aqui, hoje, a nossa parábola preciosa, nós vamos tratar sobre os bodes e as ovelhas. Como é que o Senhor vai separar, nesse final dos tempos, os bodes das ovelhas? O que significa isto? Como é que isto vai realmente acontecer? Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. De todas as nações da terra, Deus escolheu a nação judaica para ser o seu povo. Este povo, através de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor disse para Abraão: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas
todas as famílias da terra. Então, o povo judeu, apesar da sua fragilidade, eles trouxeram bênçãos extraordinárias a este mundo. Você pode imaginar o que seria do planeta Terra sem o conhecimento de Deus Criador, do Deus verdadeiro? Pois foram os judeus que trouxeram à tona o nome de Deus entre as nações. O que seria deste mundo sem um sistema de lei que pudesse normatizar o sistema de vida do ser humano na face da Terra? O que seria deste planeta sem que houvesse uma normatização com respeito à condução da família, do filho, do respeito que deveria ter um ao outro? Pois bem, todo esse sistema moral que hoje os homens combatem, porque a cultura judaica, a filosofia judaica, não sei o quê, mas foram eles que trouxeram da mão de Deus ao mundo esse sistema de leis, de normas, o conhecimento do próprio Criador, porque ninguém conhecia. E Deus usou este povo para trazer o nome dele ao conhecimento da humanidade. E com isto, este povo contraiu para si muitos adversários, porque o Deus deste século, ele não quer que o nome de Deus seja pronunciado. Ele não quer que os homens acreditem que existe um Criador que se chama Deus, Jeová. Não. Ele quer implantar o sistema diabólico dele e não quer que os homens tenham conhecimento de nada disto. Agora, quando eles trouxeram praticamente isto ao mundo, eles contraíram para si uma inimizade muito grande. O mundo cai em cima deste povo. E nós queremos, nesse momento, ver aqui Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, quando nós vamos ver aqui a parábola dos bodes e das ovelhas, diz que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Se assentará no trono da sua glória. Eu quero dizer para você que o trono da glória de Deus não será estabelecido em Moscou, não será estabelecido nos Estados Unidos, não será estabelecido aqui no Brasil, em Brasília, não. O lugar do trono de Deus já está estabelecido, que não é nenhuma dessas grandes metrópoles, dessas potências do mundo. Então diz aqui, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, na sua capacidade real, e todos os anjos com ele, o seu séquito da sua realeza, então se assentará no trono da sua glória. Eu quero que os irmãos entendam que o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, ele será marcado, a data para a volta de Jesus Cristo será marcada a partir do momento em que ele tirar daqui da terra o seu povo. Por quê? Porque para Deus estabelecer o seu reino aqui na terra, você acha que ele vai estabelecer o seu reino no meio de uma confusão, de uma bagunça, de uma violência, de uma desordem tão grande como esta que a humanidade se encontra? Não. Ele vai ter que fazer uma limpeza no terreno. Ele vai limpar a área. Ele vai praticamente preparar o alicerce para que o seu reino ele seja estabelecido aqui, não no meio de um sistema como este, não. O Senhor não vem para concorrer com ninguém aqui na terra, absolutamente não. Não é esse o propósito, não é esse o seu plano. Então nós observamos aqui que a primeira coisa que vai acontecer antes que ele comece a colocar ordem
neste sistema aqui do mundo, ele vai tirar o seu povo, um povo que o adora, um povo que o serve, um povo que o aguarda, um povo que o espera a qualquer momento, um povo que está aqui na terra fazendo a sua vontade. Este povo não tem mais lugar para ele aqui neste mundo, e à medida que o tempo passa, que o aperto vai aumentando, que o pecado vai se avolumando, que a perseguição vai ampliando, menos espaço existe aqui para a igreja do Senhor na face da terra. Então, ele vai tirar o seu povo daqui. E depois que ele tirar o seu povo aqui da terra, que a igreja for arrebatada, ao encontro do Senhor dos ares, nós vamos verificar que alguma coisa vai acontecer aqui neste planeta que, infelizmente, vai causar, por exemplo, um pavor, uma destruição tremenda aqui neste planeta. Por quê? A própria natureza, revoltada com o pecado que a escraviza, ela vai entrar em ação. O profeta Isaías declara que a terra vai cambalear como um bêbado, a terra, o planeta. Os homens estão mexendo com o planeta, que vai chegar uma hora em que ele vai começar a trepidar no seu mover de rotação e no seu mover de translação. Por quê? Porque os homens estão mexendo com tudo aqui nesse planeta. Criando represas e criando verdadeiros mares onde não existia. Tirando bilhões de barris de petróleo aí do interior da terra. Isso tudo vai descompensando. Que vai chegar a hora em que o Senhor Jesus Cristo falou que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. O Senhor Jesus não vai aproveitar um desses edifícios, ou cidades, ou nações, não. Isso tudo é fruto da vaidade humana. Isso tudo vai ser destruído. O Senhor vai passar na realidade aqui nesse planeta Terra a régua. Está entendendo? A própria humanidade vai sofrer. Enquanto isto, o Senhor Jesus Cristo está trabalhando com a sua igreja justamente nesse plano de redenção do planeta Terra. A igreja, ela passa do plano terreno, do plano da redenção terrena, ela passa para o andar de cima e ali vai continuar sua atividade ao lado de Cristo de uma maneira extraordinária. O que vai acontecer aqui na terra são consequências de juízos que estão vindo ali de cima. E a igreja, ela tem uma participação muito grandiosa nesse sistema de redenção do planeta Terra. Então o que acontece? O próprio profeta Isaías declara que os montes e ilhas, eles vão se mover dos seus lugares. Você já imaginou? O que é que vai acontecer com esse planeta ao ponto de montes e ilhas, montes, montanhas, sair do lugar? Vão se mover, vão se derreter. Agora, se isso vai acontecer de montanhas se derreter, imagine as nações da terra. Não vai sobrar nada. Não vai ficar pedra sobre pedra. A própria população da terra vai sofrer uma redução muito forte. O profeta Zacarias, no capítulo 9, ele declara que 2/3 da humanidade vai desaparecer nesse período da grande tribulação. Ou seja, a população da terra vai estar reduzida no momento em que Jesus Cristo retornar. Para que é que servem as epidemias? Para que servem os terremotos? Para que serve esse julgamento, esse juízo? Isso que você está vendo é apenas um café pequeno em relação ao que vai acontecer ainda aqui neste planeta Terra. Você está compreendendo, você está acompanhando a Bíblia Sagrada, né? Então diz aqui o versículo 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo não está vindo somente com seus anjos, não. A igreja que subiu com ele, ela retorna depois de 7 anos com ele também. Na carta aos Tessalonicenses, o capítulo de número 3 e o versículo 13, o apóstolo São Paulo declara o seguinte:
a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Os santos que estão aqui na terra, os santos que forem arrebatados, estes santos retornam nesse momento com Cristo. Para quê? Para estabelecer o reino, porque ele vai sentar no trono da sua glória. No capítulo 19, versículo 16, do livro de Apocalipse, nos declara o seguinte, a palavra de Deus: tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vai ser mais esses grandes das nações que vão comandar. Não são mais presidentes e reis desse mundo, porque não vão nem existir sequer nessa época. Mas Jesus Cristo, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para simplesmente tomar posse daquilo que lhe pertence. Zacarias, no capítulo 14, versículo 9, ele declara o seguinte, que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Rei sobre toda a terra, ele vem. Irmão querido, aguenta mais um pouco. Porque você, pela Bíblia, já conhece o fim da história. Não pense que esta bagunça que você vê na política mundial, na política brasileira, que alguém vai tomar vantagem disso aí. Não, não. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está voltando aí com poder e glória, justamente para colocar ordem neste sistema que o mundo implantou, que Satanás implantou neste mundo. E diz aqui o versículo 32, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem um reino. Ele tem um governo. Ele simplesmente deu oportunidade para que os homens agissem. Ele deu um prazo para que os homens trabalhassem na terra. Ele deu. Ele deu. Ele deu 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Existe a semana sabática, que se guarda o sábado. Existe naturalmente, o ano sabático, que é de 7 anos em 7 anos, 50 anos. Mas existe o ano sabático milenar. Deus, ele deu para o homem 6 dias milenares. Porque o salmista no Salmo 90 declara que 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Então ele deu para o homem 6.000 anos para trabalhar. E este 6º milênio está se esgotando. O homem tem demonstrado o seu fracasso. Deus deu a ele todo o recurso natural. Ele deu para o homem todo o recurso intelectual. Ele deu todos os recursos para que o homem fizesse aqui na terra um governo de excelência. Mas, infelizmente, a maldade, o pecado tomou conta de uma tal forma que deformou todas as obras da criação divina. E este 6º milênio está chegando ao final. Está chegando ao fim. Pastor Jorge, quando é que termina isso? Eu não sei dizer, porque o nosso calendário está cheio de problemas.
Mas se você for pela cronologia dos homens, declaram que Jesus Cristo, ou seja, que Adão, ele foi criado no ano 4004 a.C. E de Cristo para cá, 2020 anos. Então já até passamos, já estamos no ano 6024. Então parece que o tempo já terminou, já se inspirou e Deus esqueceu. Não, o problema está no nosso calendário que não funciona direito. Mas o calendário divino, na hora que terminar o 6º milênio, aí ele vai entrar em ação e diz, pronto, acabou, o tempo de vocês terminou, agora o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está chegando justamente para reinar com poder e muita glória. E eu quero que você entenda que este reino do Senhor não é um negócio criado em última hora. Não, o Senhor tem que voltar, porque ele tem que dar um jeitinho, ele tem que colocar ordem na casa. Meu filho, este reino que ele vai implantar aqui na terra já está preparado antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, esse projeto do reino de Deus aqui na terra já existia. Não é arranjo de última hora, não. É ele, é o soberano, é o Senhor do universo. Então diz aqui, toma posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então diz ele aqui, porque eu tive fome, né? Vou repetir aqui, que ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos ou os bodes à sua esquerda. E diz que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e possua por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu de beber. Eu era forasteiro, e me hospedastes. Eu estava nu, e me vestistes, enfermo, e me vistastes, preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, e te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermos, e fomos visitar-te? O rei respondendo disse-lhes, em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. A um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Aqui, não se trata do tratamento que está para o crente, isso é outra coisa. Isso é outra história, tá? Mas quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Qualquer que fez isso a mim. Quando você vê Atos capítulo 9, versículos 4 e 5, declara o seguinte, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas espera aí, Paulo estava perseguindo Jesus? Paulo estava sendo conivente na morte de Jesus? Paulo não estava nem ali naquela ocasião. Quem é que ele perseguia? Ele perseguia o povo de Deus. E quem persegue o povo de Deus está perseguindo o próprio Jesus. Os pequeninos irmãos de Jesus aqui nesse grupo de ovelhas e bodes, e os pequenos irmãos são os judeus. Estas pessoas que Deus trouxe ao mundo como porta-voz da sua palavra, de trazer o seu nome, a sua lei ao mundo, são seus pequeninos irmãos. Então aqui, o juízo, esse julgamento é em relação ao que a humanidade está fazendo em relação ao povo judeu. Eu quero dizer para você uma coisa, que hoje a humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que amam os judeus e aqueles que odeiam os judeus. Aqueles que amam são aqueles que estão à sua direita. Aqueles que odeiam são aqueles que estão à sua esquerda. Irmão querido, o que tem de nações da terra e de pessoas do mundo que tem um ódio tremendo ao povo judeu, que são os irmãos de Jesus,
os seus pequeninos irmãos, ele pode agir com severidade com eles, ele pode julgá-los de acordo com o seu padrão de conduta, pode, mas ele não permite que ninguém de fora venha tocar em um dos seus pequeninos irmãos. Você está entendendo? Então é justamente isso. Nós encontramos nações da terra que são nações ovelhas, que amam, que respeitam, que ajudam, que estão do lado dos judeus. Quando você olha para os Estados Unidos, uma nação que abençoa, que ajuda, que protege, que guarda o povo judeu, que faz tudo por eles. E quando você vê na atualidade o nosso presidente da República, com o respeito que ele tem ao povo judeu, e muitas nações da terra que amam os judeus, mas existem aqueles que infelizmente querem a sua destruição. Existem aqueles que querem lançar o povo judeu no mar. Existe nação na terra que a filosofia deles é: nós não vamos descansar enquanto não riscar Israel do mapa. São nações bodes que odeiam os pequenos irmãos de Jesus. São pessoas que não querem o bem, não querem o sucesso, não querem a felicidade. Não. O que eles puderem fazer para destruir, para matar, para acabar, eles fazem. Mas está aqui agora. O Senhor sabe quem é bode e sabe quem é ovelha. De que lado você está? Você ama ou você odeia o povo judeu? Eu, pastor Jorge Vale, tenho um respeito muito grande. Já visitei várias vezes a nação de Israel, já orei ali com aquele povo, são amizades muito fortes que nós temos ali. Infelizmente tem aqueles que odeiam, que não querem. Então tem bodes e ovelhas. E você conhece eles pelo tratamento que eles estão dando aos judeus. Está entendendo? Agora veja só. Então, versículo 41. O rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim. Irmãos, este momento da volta de Cristo é aquele momento em que joio e trigo vão ser tomados, o joio, e lançado fora. É aquele momento que os peixes bons são lançados no cesto e os ruins são lançados fora. É o momento em que aqueles trabalhadores bons vão ficar e aqueles maus vão sair do programa. Este é o momento, é o ponto culminante da profecia, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro do profeta Joel, no capítulo 3, olha só, repetindo o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 2, ele declara o seguinte: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel. Veja que esse julgamento é relacionado ao tratamento que as nações da terra dão ao povo judeu. Repetindo Joel 3:2, congregarei todas as nações, tá? E as farei descer ao vale de Josafá, e ali estarei em juízo contra eles por causa do meu povo e da minha herança, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Irmãos, este momento, infelizmente, ele se aproxima. Este momento, ele está chegando. Porque na época do cumprimento desta profecia, nós não sabemos quando isso aqui vai acontecer. Eu só sei dizer para você, tá?
que pelo menos tem 7 anos pela frente. Isso se Jesus Cristo voltar hoje, tá? Se ele voltar hoje, pelo menos 7 anos pela frente. Pode ser daqui a 70 anos. Pode ser daqui a 100, a 200 anos. Agora você imagine, se isso aqui demorar mais 50 anos, como estará esta raça humana, hein? E se demorar mais daqui a 100 anos, hein? Porque o que eu estou falando aqui vai acontecer no dia da volta dele. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, tá? Agora você já calculou como este mundo vai estar? Já. Porque o livro de Apocalipse fala, tá? Daquelas trombetas e taças que vão cair até aqui na terra, que vão destruir 2/3 da humanidade. A humanidade vai estar reduzida, inclusive o povo judeu nesta época, com exceção de um remanescente fiel que o Senhor vai manter aqui na terra, tá? Porque nesse período da grande tribulação, esse remanescente vai estar com o selo de Deus na sua vida, que mal nenhum vai lhes acontecer. Mas a humanidade está sendo dizimada, está sendo destruída, está se acabando. As nações da terra estão deixando de existir. Não haverá mais o sistema de comunicação no mundo, as hidrelétricas já foram por água abaixo. Isso tudo já transformou-se em escombros para tudo quanto é lugar do planeta Terra. Está entendendo? Não tem mais hospitais ou farmácia para atender ninguém. É uma humanidade praticamente aqui destruída que você vai encontrar aqui, tá? Então você vai observar aqui, nesse momento, o que é que vai estar acontecendo no planeta Terra, tá? Entre os povos, repartir a minha terra entre si. Está reduzido esse planeta nessa ocasião da volta do Senhor. Se hoje nós temos 7,5 bilhões de habitantes, se isto acontecesse hoje, 5 bilhões desapareceriam do mapa. 2,5 bilhões iriam permanecer. E desses 2,5 bilhões, ainda ia passar por um crivo, porque tem muitas pessoas que vivem numa maldade incrível neste mundo que não vão entrar no milênio. Não pertence ao grupo das nações ovelhas, não. Só vai entrar no milênio, que é o reino do Senhor, nações ovelhas. Tá? Não é pessoa com uma perfeição, pessoas convertidas, não. São seres humanos. Mas nós temos nesse mundo muitos seres humanos que são pessoas de caráter, são pessoas leais, são pessoas corretas, só não são salvas porque não aceitaram Jesus como Salvador. Porque se aceitar Jesus como Salvador, até um bandido, ele recebe, perdoa e pode entrar no reino. Mas se não houver uma conversão, não adianta. Não adianta. Para entrar nesse reino, ovelhas. Agora, diz aqui o versículo 42, quando ele fala aqui, justamente se reclamando desse povo que cuidou mal dos seus irmãos, porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixartes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixartes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, assim como o joio, assim como os peixes que não prestam, assim como aqueles empregados maus, né, para o castigo eterno, porém, os justos para a vida eterna. Agora, irmãos, eu vou voltar aqui somente ao versículo 43, para você verificar a situação do povo judeu aqui nesta época. Esse povo está sendo maltratado. Esse povo está sendo perseguido. Esse povo está sendo machucado. Por que está acontecendo isso? Porque o anticristo, arqui-inimigo de Deus e do seu povo,
Ele naturalmente fez aquilo que o profeta Joel declarou no capítulo 3 e 2. Congregarei todas as nações e a farei descer o vale de Josafá, vale do Armagedon, ali em Meguido. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Ou seja, o anticristo, ele vai com o seu sistema de governo, com o seu sistema de liderança, o ódio que ele tem ao povo judeu, quando ele vê o fracasso do seu governo cair por terra e começar a sua falência, ele vai ter que encontrar um bode expiatório para colocar a culpa do fracasso do seu reino. E quem é que ele vai encontrar? O povo judeu. Então, com a sua liderança, com o seu poder que ele tem, ele vai agregar todas as nações da terra, nações bodes, para eliminar Israel da face da terra. Ele está congregando praticamente todas as nações da terra. Aonde? Onde vai ser esse acampamento central? Onde vai ser esse acampamento nesta hora? Justamente no Vale do Armagedon. Tudo quanto é nação bode, principalmente aquelas que estão ali, ao norte da África, Oriente Médio. Todos esses povos que odeiam o povo judeu, eles vão em massa atender ao apelo do anticristo. E quando ele estiver acampado ali, que estiver prestes a dar o comando para ir em direção a Israel, que está ali a 50 quilômetros de distância, 90 milhas. Então ele vai nesse momento arregimentar aquele exército poderoso que ele conseguiu das nações da terra, com equipamento bélicos, com canhões, com mísseis, com metralhadora, com tudo isso voltado para Jerusalém, porque o caso dele é chegar ali e riscar Israel do mapa. Mas eles se esquecem que Israel tem um guarda que não dorme e que não dormita o guarda de Israel. E quando você começa a observar esta arrogância, esta prepotência do anticristo, com este poderoso exército, com esse contingente de nações bodes do mundo inteiro, naquele momento, algo extraordinário acontece. A luz se apaga. O sol não dará sua claridade. A lua perde o seu brilho. As estrelas caem do firmamento. O breu tomou conta da terra. A escuridão, as trevas abateram sobre este mundo como nunca aconteceu no mundo. Temos apenas um pequeno exemplo do que aconteceu nas pragas do Egito. Quando Deus enviou para os egípcios a praga da treva. Eram trevas que se apalpavam. Eu nunca palpei uma treva. Eu já estive em lugares escuros, mas nunca tive condições de apalpar uma treva. E lá naquela praga do Egito, eram trevas que se apalpavam. Pois essa treva vai tomar conta, nesse momento, daquela região onde o anticristo está, porque o sol não vai dar sua claridade, a lua, ou seja, o globo da terra inteiro vai, nesse momento, entrar, mergulhar numa treva tremenda. E justamente o capítulo 24 de Mateus, ele declara o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal. Lá no infinito, um pequeno brilho, uma pequena luz, um pequeno sinal. Nesse momento, o acampamento do anticristo com um teu poderoso exército. Se você quiser ter uma visão do que é essa área onde ele vai estar, no dia que você for a Israel, suba lá no Monte Carmelo.
E lá de cima, você tem uma visão extraordinária do Armagedon, do Vale de Meguido. E aquilo vai estar apinhado, milhões e milhões de soldados, de canhões de metralhadora do mundo inteiro. Todos estão paralisados agora. Por quê? Ninguém pode dar um passo. Trevas! Mas de repente aparece no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus vem se aproximando. Ele não tem pressa agora. No arrebatamento, foi no abrir e fechar de olhos. 7 milésimos de segundo. Mas agora, todo olho o verá. Porque ele não tem pressa. Ele está descendo. Vai dar tempo do globo da terra dar o seu giro e todo olho o verá. E aonde que ele está vindo? Justamente em direção àquele acampamento que ele está bem perto de Jerusalém. O local que ele vem se aproximando, de repente, aquela pequena luz vai ampliando, vai aumentando, e todos estão de cabeça para cima, olhando. Os judeus têm uma arma secreta. Nós não sabíamos que ele tem uma arma secreta para esse momento. Eles não sabiam mesmo. Apesar de estar escrito. E de repente eles viram a arma secreta dos judeus chegando ali e se aproximando. E aquele clarão vai ampliando, porque o Senhor Jesus está descendo com as suas miríades de anjos e com a sua igreja glorificada que desce com ele aqui nesse exato momento. E aonde está vindo justamente naquele local. E todo o olho o verá. E os canhões e metralhadoras e mísseis do anticristo que estavam dirigidos para Israel, de repente começam a apontar para cima, para querer abater aquele que vem montado no cavalo branco, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Justamente isso, mas acontece que algo esplêndido acontece nessa hora. O que acontece? Ele tem uma espada afiada para ferir nações. Essa espada afiada que sai da sua boca, já viu espada assim da sua boca? A espada do Espírito é a palavra. Somente o pronunciar de uma palavra do Senhor naquela hora, o que acontece? Toda aquela humanidade se derrete ali. Cai aquele monte de cadáver. Aquilo superlota o Armagedon. Não fica um vivo naquela hora. Todos perecem só com o esplendor da glória do Senhor. O profeta Zacarias, no capítulo 14, ele declara: esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os que guerrearem contra Israel. Os seus olhos se apodrecerão na sua órbita e a sua língua na sua boca, e cai aquele monte de carne ali simplesmente, naquele vale. Silêncio. Silêncio, cadáveres de ponta a ponta. Aquilo causaria uma epidemia terrível na terra, se Deus, no capítulo 19 de Apocalipse, capítulo 20, já não tivesse convidado as aves para comer carne de poderosos, carne de comandantes, carne de cavaleiros. São as aves de rapina que vão fazer a limpeza aqui neste momento do planeta Terra. Aquela mortandade não vai sobrar nem ossos, porque tem um gavião, tem uma águia, quebra ossos, que até os ossos ela quebra. Você está entendendo? Então, irmão querido, neste momento, o Senhor vem descendo, o esplendor da glória elimina o adversário, e ele pisa no Monte das Oliveiras. E ali está o triunfo de Cristo, que vem com a sua igreja em socorro do seu povo. A terra que os homens haviam dividido, ali o Senhor vai estabelecer o seu trono. E ele, como diz aqui a Bíblia, que o Senhor será rei sobre toda a terra. Apocalipse diz que tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E no capítulo 14, Zacarias, versículo 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor.
Eu fico tão feliz com isso. Sabe por quê? Porque não vai ter mais partidos políticos, não vai ter mais esse sistema político do mundo que só acaba com os homens, que não chegam a lugar nenhum, pelo contrário, vão se autodestruindo. Não vai existir mais PT, PMDB, PSDB, PL, PMC. Isso tudo vai desaparecer, porque o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor e rei sobre toda a terra. E ele ali pousa. E o convite que é feito para as ovelhas: vindes, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aí as nações ovelhas, as pessoas que amaram, que ajudaram, que respeitaram os judeus, eles são convidados a participar do reino. Os judeus serão protagonistas do milênio, porque todas as promessas que não foram cumpridas ainda em relação aos judeus, ela vai se cumprir agora, no milênio. Cristo no seu trono, a igreja reinando com ele, e o planeta Terra agora goza da mais perfeita paz. Nesse momento, irmãos queridos, nós observamos que, começando o milênio, não tem mais exército, não tem mais guerra, não tem mais esses problemas que o mundo praticamente enfrenta, porque o Senhor será rei sobre toda a terra, a ferocidade dos animais se acaba, vai ser um clima de paz perene, mas o pecado, ele não foi tirado ainda da terra, porque no final do milênio ainda vai ter um motim, que aquilo vai ser, na realidade, justamente a peneirada final. Isso é assunto para outra ocasião. Glória a Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que aquele que diz que vem, virá, e não tardará. Jesus está voltando com poder e glória, e ele quer encontrar você preparado. Não é correndo para o cabeleireiro para preparar o cabelo da noiva, e nem adornar o véu e a grinalda, não. As 10 virgens, elas dormiram. Mas eu acho que elas dormiram até sentadas, para não amassar o cabelo, para não amarrotar a roupa, preparadinhas para quando Jesus voltar. É assim que o Senhor quer encontrar o seu povo. Tá? Pai de amor, muito obrigado pelos teus filhos que estão conosco aqui nesta hora. Vem abençoar cada família, cada irmão que está conosco, Senhor. Fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti. Que possamos nos apegar a essas promessas, a essas palavras grandiosas que o Senhor tem para o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a permanecer fiéis até o último instante aqui na terra. Abençoa nossas famílias, guarda cada um, Senhor, na Tua presença. Abençoa os pastores da nossa cidade de Campinas, o prefeito dessa cidade, as autoridades constituídas no Brasil e no mundo. Olha para o presidente da República, guarda o Teu filho, Senhor, que os Teus anjos que o Senhor tem mandado para guardá-lo, não cochilem um só momento. Porque como o Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao seu redor, aqueles que o temem e livra. Guarda o Teu servo e vem ser conosco. Vem nos ajudar, Senhor. Vem fortalecer a nossa fé. Abençoa minha casa, minha família. Abençoa meus filhos, abençoa meus netos. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu ontem, ao completar os meus 74 anos de vida. Só pela Tua graça é que estamos aqui, Senhor, e para fazer a Tua vontade. E vamos até aonde o Senhor quiser. No nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.